Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos reunidos para inaugurar o estudo do livro de Daniel no seu capítulo 1. Vou falar agora um pouquinho sobre o contexto histórico, que ocorre no ano de 605 a 537 a.C. Daniel, aos 16 anos, profeta do Antigo Testamento, foi exilado para a Babilônia para servir à corte do rei Nabucodonosor. E após ser usado nas interpretações de sonhos e visões, foi-lhe concedido um cargo de governador das províncias babilônicas e governador de todos os sábios daquele reino. Segundo relatos históricos, Daniel recebeu um nome pagão, o qual seria Beltesazar, e viveu aproximadamente até os 86 anos de idade, sendo um homem de jejum e oração, fiel e temente a Deus até o fim dos teus dias. Agora passamos para o resumo do capítulo 1. O rei da Babilônia invade Jerusalém, Judá, e sai triunfante da batalha, levando consigo e como espólio de guerra utensílios do templo de Deus e escravos de famílias nobres para compor sua corte real, uma vez que o reino babilônico crescia em ritmo acelerado e lhe faltavam homens cultos para servir nas atividades palacianas. O jovem judeu, de boa aparência, culto, foi separado para servir o rei na corte e, após um treinamento de 3 anos, instruído nas áreas de literatura, astrologia, química, matemática e outras diversas áreas de conhecimento e cultura, recebe um chamado do rei para ser testado em suas habilidades. Porém, todo esse período cativo, onde Daniel esteve, na Babilônia, ele apenas se alimentava de legumes e tomava água, pois, através do discernimento dado pelo Espírito Santo, ele foi preservado de toda a contaminação que se encontrava nas iguarias palacianas, previamente oferecida a deuses pagãos. Nós podemos ver também isso em Provérbios 23, versículo 1. E ainda assim ele se manteve saudável e a ele Deus concedeu sabedoria e inteligência inigualável, bem como o dom de interpretações e visões. Bem, passado esse período inicial, o então jovem profeta adentra a presença do rei, o qual dirigiu perguntas, e o mesmo constata que está diante de um homem altamente capacitado, muito além dos outros sábios do seu reino. Dentro desse capítulo 1 de Daniel, nós temos uma interpretação desse texto, onde um jovem judeu e profeta, capturado, escravizado, longe de seus pais, das suas origens, e submetido a uma cultura religiosa idólatra e socialmente pervertida, resistiu a todo esse contexto e manteve-se fiel aos princípios de Deus. A finalidade de Deus ter permitido com que Daniel fosse levado cativo proveu uma fidelidade que o fez receber bênçãos que o conduziram e sustentaram diante das privações e das provas, e venceu porque ele acreditou em Deus. Em 1 João, capítulo 5, versículo 5 diz: creia em Jesus e mantenha a comunhão com Deus. E em 1 João, capítulo 5, no seu versículo 12, fala sobre quem tem vida, que temos vida e fé nas promessas do Senhor, independente do tempo e das circunstâncias. Bom, diante desse texto, dessa escritura, nós ainda temos uma revelação da palavra, a qual seria a fé, a obediência, o temor a Deus, fizeram com que esse jovem profeta exilado permanecesse firme nos propósitos do Senhor e não caiu em tentação e nem se contaminou com as facilidades do mundo, ou seja, da porta larga. Conforme nós temos em 1 Coríntios 2,
versículos do 6 ao 16, revela a sabedoria para aqueles que estão em espírito e vivendo por fé. E a estes será concedido um destino com Deus e a verdade lhes será revelada. Haja vista que um coração disposto em obedecer, conhecer a palavra de Deus, estudar as Escrituras para melhor tomar decisões e aceitar a vontade de Deus, não será desprezado jamais, como nós podemos ler nos textos de Lucas, capítulo 8, dos versículos 9 a 15, e em Mateus, capítulo 7, dos versículos 7 a 8, buscando o caminho certo, como declarou João no capítulo 14, no versículo 6. O exemplo de Daniel, na sua fidelidade, nos motiva a buscar uma vida na presença de Deus, independente das circunstâncias nas quais nos encontramos. O corpo pode estar cativo, porém a mente e o espírito são livres em Cristo. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, também está descrita essa passagem. Contudo, a fé é a base que nos guiará e nos manterá firmes para vencer as barreiras impostas pelo mundo. Então, meus irmãos, eu deixo aqui para vocês um salmo, o 27, no seu versículo 4, para meditação. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Graças a Deus por isso. Faço aqui com os irmãos uma oração. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Pai. Tu és todo-poderoso, é aquele que podes nos ajudar a permanecer nos Teus caminhos e perceber qual é o nosso destino, o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. E não permita, Senhor, que nada e nem ninguém nos desvie dos seus propósitos. Senhor, cria em nós uma força e resistência espiritual para que não venhamos a sucumbir às facilidades do mundo, aos manjares, a fim de que sejamos dignos de permanecer diante de Ti. Assim eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.